boa noite. Olá, boa noite. Ministro Gilmar Mendes arquiva a ação de partidos que apontava a omissão da presidente da Corte sobre prisão em segunda instância. Ministro Alexandre de Moraes nega pedido de liberdade de Lula. O petista vai continuar na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Barroso autoriza a investigação contra Temer durante o recesso do Judiciário. E Polícia Federal diz que a empresa do Coronel Lima Filho atendeu a demandas da vida pública e privada do presidente. O trabalho com carteira assinada bate recorde negativo. Pesquisa IBGE mostra mais de 13 milhões de desempregados. E sem jogo nesta sexta na Copa. A seleção brasileira treina para o mata-mata de segunda contra o México. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Neste domingo, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha. Hora do Voto, em novo dia e horário. Neste domingo, 11 da noite. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. O Brasil terá, pela primeira vez, uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. Nesta sexta, Paula Vilhena bate um papo com meninas boas de bola. E Simoninha enche o palco de swing e talento. Todo seu. Apresentação especial Paula Lima. Nesta sexta, 10h30 da noite. O Jornal da Gazeta, edição das 10, começa com uma denúncia de violência policial. Um casal diz que foi agredido por guardas civis municipais de Osasco após atendimento em um hospital da cidade. A Secretaria de Segurança abriu uma sindicância para investigar o caso. Marcelo ainda está com hematomas no rosto e nas costas, e a mulher dele, N de Carla, internada num hospital em São Paulo. O técnico de manutenção explica que a confusão começou depois que o casal procurou atendimento no pronto-socorro da Vila Pestana, em Osasco, para um primo que tem problemas psiquiátricos. O rapaz de 23 anos fugiu durante o atendimento. Voltei, busquei o menino e levei lá dentro. Fui perguntar para a enfermeira Paloma se iam dar um medicamento calmante e mandar embora para casa, que não ia resolver, né? Ia continuar a mesma coisa. Ela foi bastante sem educação, perguntando se eu queria ensinar ela a trabalhar. Marcelo conta que já estava indo para casa com a mulher quando foi abordado, aqui no estacionamento onde ficam as ambulâncias, por 3 guardas civis municipais. Segundo o técnico de manutenção, ele não teve nem tempo de explicar o que havia ocorrido no pronto-socorro e já teria sido agredido pelos GCMs. Este vídeo feito por Enid com o celular mostra o momento em que um dos guardas se aproxima dela e tenta impedir a gravação. Você não vai pegar meu celular! Eu tô te falando! Marcelo e a mulher foram levados para a delegacia seccional de Osasco, onde ficaram detidos e depois liberados. Ele se queixa ainda que não conseguiu registrar um boletim de ocorrência com a sua versão dos fatos. A Prefeitura de Osasco, responsável pela Guarda Civil, afirma que houve resistência de Marcelo durante a abordagem, o que exigiu que ele fosse contido pelos GCMs, e que a Secretaria de Segurança e Controle Urbano já instaurou sindicância para apurar o ocorrido. E caso seja comprovada qualquer irregularidade, os envolvidos
serão punidos. Se ele tem uma conduta que está fora do estatuto lá, da onde ele trabalha, se dentro do estatuto tem que ser exonerado, eu espero que seja. Pois é. A Secretaria Municipal de Saúde de Osasco ressaltou que, como o paciente e os familiares estavam exaltados, a médica de plantão pediu a presença da Guarda Civil Municipal. Já sobre o atendimento da enfermeira Paloma, citada na reportagem, a pasta disse apenas que foi aberta uma sindicância para a apuração. Sobre o fato de Marcelo alegar que não conseguiu registrar um boletim com a versão dele, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Civil vai apurar o que aconteceu. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo, autorizou a investigação do presidente Temer durante o recesso do Judiciário. E a Polícia Federal diz que a empresa do coronel João Batista Lima Filho atendeu a demandas da vida pública e privada de Temer. É a terceira vez que o delegado que comanda o inquérito pede mais tempo para investigar o presidente da República. O prazo venceria no fim da semana que vem, quando o Judiciário já vai estar em recesso. Agora, com o aval do ministro Barroso, o trabalho de apuração continua. Pelo menos até que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifeste sobre o pedido para estender o prazo por mais 60 dias, o que só deve acontecer em agosto. Nas outras duas vezes, ela concordou. A Polícia Federal alega que não houve tempo suficiente para analisar os documentos e os dados obtidos com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Temer. No despacho, o ministro Barroso se referiu à petição do delegado como substanciosa. Ao justificar o aval, disse que o texto descreve o desenrolar da investigação com um volume expressivo de providências já tomadas e um conjunto relevante de informações. Michel Temer é suspeito de receber propina em troca do chamado Decreto dos Portos, editado em maio do ano passado, que ampliou de 25 para 35 anos o prazo de concessão para as empresas que atuam no Porto de Santos. Entre elas, a Rodrimar e o Grupo Libra, doadoras de campanha do MDB e de Temer. O inquérito foi aberto em setembro de 2017, com base na delação da JBS Friboi. Executivos da empresa confirmaram o repasse de R$1 milhão a Temer em 2014, por meio do coronel João Batista Lima, velho amigo do presidente e dono da Argeplan. Empresa que, segundo o relatório do delegado enviado ao Supremo, teve a estrutura usada para atender demandas da vida pública e privada do presidente Michel Temer. A polícia suspeita que, com a ajuda do coronel, Temer lavou dinheiro de propina na compra e reforma de imóveis de parentes. Na casa da filha Maristela Temer, parte da obra foi paga em dinheiro vivo. Na mesma época, também houve reforma na casa da sogra de Temer, Norma Tedeschi, com valor semelhante à de Maristela. O presidente sempre negou as acusações. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou hoje a liberdade a Lula e arquivou o pedido da defesa para enviar o caso à segunda turma do Supremo. Agora, quem vai decidir sobre o assunto é o plenário da Corte. O julgamento só deve ocorrer em setembro. Com a decisão, Lula segue preso em Curitiba. E hoje o ministro Edson Fachin mandou também que a defesa de Lula esclareça se quer que a inelegibilidade de Lula seja julgada pelo STF. No início da semana, os advogados do petista queriam que o caso fosse julgado pela Corte, mas depois voltaram atrás. Agora, Fachin quer que a defesa esclareça definitivamente se tem interesse de que o plenário julgue a inelegibilidade. Lula está preso desde o dia 7 de abril em Curitiba. No ano passado, foi condenado por Moro e em janeiro teve a condenação mantida pela segunda instância em Porto Alegre. Com a decisão dos desembargadores do TRF4, Lula fica inelegível com base na lei da ficha limpa e estaria impedido de concorrer à presidência da República em outubro. A estratégia da defesa é ganhar tempo. Se o plenário da Corte decidir que Lula está inelegível, o ex-presidente não terá outra instância para recorrer. Mas se a discussão sobre o tema ficar com o Tribunal Superior Eleitoral, a defesa do petista pode, em tese, recorrer ao STF.
Também hoje, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, arquivou a ação movida pelo PT e o PCdoB, na qual era apontada omissão por parte da presidente da Corte, Carmen Lúcia, por ela não ter colocado em pauta o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Hoje, a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Mas desde 2016, o Supremo entende que a pena pode começar a ser executada após condenação pela segunda instância da Justiça. As legendas defendem que a prisão seja decretada quando não couber mais recursos, o que iria beneficiar, por exemplo, o ex-presidente Lula. E mais um arquivamento. O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou o arquivamento do inquérito aberto para investigar o envolvimento do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, em supostas irregularidades em Furnas, subsidiária da Eletrobras. A Procuradoria-Geral da República havia pedido o envio do caso para a primeira instância, mas o ministro Gilmar Mendes decidiu pelo arquivamento. A investigação sobre o parlamentar era um desdobramento da Operação Lava Jato. Aécio Neves já é réu no Supremo no inquérito baseado na delação dos donos da JBS Friboi por corrupção e obstrução à justiça. O juiz Sérgio Moro determina que o ex-ministro José Dirceu vá a Curitiba até o dia 3 de julho para colocar tornozeleira eletrônica. Moro afirmou que, como a execução provisória foi suspensa, em razão de uma decisão liminar concedida pelo STF, retomam-se as medidas cautelares ao ex-ministro. Dirceu já está em casa, em Brasília. José Dirceu foi condenado a 30 anos e 9 meses de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa na Operação Lava Jato. O ex-ministro de Lula já havia começado a cumprir a pena neste ano. O Itamaraty não está conseguindo resolver o problema das 58 crianças brasileiras separadas dos pais nos Estados Unidos. O governo brasileiro reclama que os americanos não permitem a agilização das reuniões, mesmo com a ordem judicial enviada ao governo Trump esta semana. O ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, vai aos Estados Unidos na semana que vem. A política intolerante de Trump separou mais de 2.000 crianças dos pais quando tentavam entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Milhares de pessoas protestaram hoje em frente ao escritório do Serviço de Imigração americano em Los Angeles, na Califórnia. O mesmo aconteceu em diferentes pontos do país e mais de 500 pessoas foram presas nas manifestações. A União Europeia fechou acordo para conter fluxo de imigrantes. Os europeus concordaram com a abertura de centros de acolhida e processamento de pedidos de asilo instalados voluntariamente pelos países membros. Nesses locais, serão selecionados os migrantes que podem pedir asilo e os que serão devolvidos para seus países. O presidente francês Emmanuel Macron sugeriu que os europeus não fossem mais obrigados a aceitar cotas de refugiados determinadas pelo bloco em 2015. Em vez disso, alguns países podem optar por pagar à Agência de Fronteiras da União, que lida com os refugiados. Na Itália, o governo direitista de Giuseppe Conte chegou a ameaçar o boicote do documento, mas voltou atrás e aceitou a decisão. Hoje foi dia de pausa na Copa do Mundo. Não houve jogos, mas os treinos seguem fortes para as oitavas de final. E de olho no México, a seleção tem feito os últimos preparativos para a partida de segunda-feira, às 11 horas da manhã, em Samara. O otimismo é grande em relação à participação de Marcelo na partida contra os mexicanos. Em Sochi, a seleção brasileira fez nessa sexta a primeira atividade após a vitória sobre a Sérvia. O lateral Marcelo já está quase recuperado do espasmo na coluna, mas só apareceu em campo para ouvir as palavras do técnico Tite e foi poupado do trabalho regenerativo. Mesmo assim, é grande a chance dele enfrentar o México. Outra boa notícia diz respeito a Danilo, que participou normalmente do treino. Já o atacante Douglas Costa, que segue em recuperação de uma lesão na coxa, fez um trabalho à parte e provavelmente não terá condições de jogar na segunda. Questionado se o estilo de jogo do México pode facilitar a vida do Brasil, Casemiro acredita que sim, mas com ressalvas.
O treinador deles é um treinador muito esperto, é um treinador que já trabalhou no São Paulo e já me falaram muito bem dele. Então, não podemos cair nessa trampa, porque é um treinador muito inteligente e tenho certeza que ele vai querer surpreender contra nós. O volante também comentou sobre o que pode fazer a diferença neste momento, o lado técnico ou emocional. Eu diria que tem que juntar os dois, o coração e a cabeça, porque vai ter momentos que nós vamos sofrer dentro do campo, o México vai pressionar, vai atacar nós, e vai ter momentos que o Brasil vai pressionar, vai atacar, então eu diria que tem que juntar os dois e tem que ter um equilíbrio sim dentro de campo. E quando o assunto é o favoritismo brasileiro... Vocês que falam isso que é favoritismo, né? Mas nós, jogadores, temos a total consciência que favoritismo não ganha jogo, camiseta não ganha jogo, principalmente que temos o maior exemplo aqui da Alemanha. Enquanto isso, o lado mexicano vai tentar reverter o histórico de sempre ser eliminado nas oitavas. Espero que não seja dessa vez, né? Exatamente, pois olha, foi assim em 6 Copas do Mundo. Hoje, porém, o que se vê é um México confiante. Pelo menos na fase de grupos da Copa, a seleção mexicana conseguiu deixar de lado o já conhecido jargão de que jogaram como nunca e perderam como sempre. Avançou para as oitavas de final em um grupo difícil, onde todos apontavam a Alemanha como favorita. Ter vencido 2 das 3 partidas, uma delas contra os próprios alemães, motivou o México para o jogo diante do Brasil. E para quem acha que eles já chegaram longe demais, o capitão Guardado pensa bem diferente disso. Estamos a uma vitória de, enfim, chegar às quartas de final. Isso é o que nos motiva. Não o fato de poder jogar provavelmente meu último jogo em Copas. Isso não passa pela cabeça e acredito que nem na cabeça de nenhum outro jogador daqui. Estamos nas oitavas outra vez e agora está em nossas mãos. Guardado também aproveitou para falar sobre Neymar e ele não mediu as palavras para alertar sobre o estilo de jogo do brasileiro. Sabemos que ele gosta de exagerar nas faltas e se atirar bastante. Esse é o estilo de jogo dele e depende dos árbitros tomar uma atitude. E amanhã, às 11 horas da manhã, começam as oitavas de final da Copa da Rússia e teremos uma campeã e uma bicampeã em campo. França e Argentina, 2 dos maiores favoritos para a conquista do título, se encaram na Arena Kazan, abrindo o mata-mata. O curioso é que o confronto põe frente a frente jogadores adversários nas seleções, mas parceiros em clubes. Os franceses terão força máxima no jogo deste sábado, já que o lateral Lucas Hernandes, que era dúvida por conta de um desgaste muscular, está totalmente recuperado. Sem preocupações quanto aos titulares, mas com uma grande preocupação por causa de um jogador que está do outro lado. Com a palavra, o técnico Didier Deschamps. Messi é Messi. É só você olhar as estatísticas. Ele tem 65 gols em 127 jogos, e isso diz muito. E por falar na estrela argentina, Ever Banega falou sobre o estado emocional do camisa 10. É normal que Messi não estava se sentindo bem porque não começamos a Copa como queríamos. As coisas ficaram muito difíceis, mas por sorte ganhamos o último jogo. A tendência é que os titulares sejam os mesmos do jogo diante da Nigéria, mas o técnico Jorge Sampaoli testou uma formação com a presença de Pavon no lugar de Higuaín e Messi atuando como um falso 9. Enzo Pérez, que foi poupado ontem das atividades, treinou normalmente e está confirmado. Um pouco mais tarde, jogam Uruguai de Luís Soares e Cavani e Portugal de Cristiano Ronaldo. Duelo de gigantes que se enfrentam às 3 da tarde em Sochi, outro clássico do futebol mundial, mas inédito em Copas do Mundo. Mais do que um jogo valendo vaga para a próxima fase do Mundial, a partida marca um confronto entre Soares, destaque do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, craque do Real Madrid. Embora os dois jogadores neguem que a rivalidade do clássico espanhol possa interferir na disputa entre os dois países, até porque esta é a primeira vez que as duas seleções se enfrentam em uma Copa do Mundo, fica impossível não lembrar deste fato. Comandada por Oscar Tabares, a seleção sul-americana saiu ontem de Nazi e já foi para Sochi, onde será disputado o duelo de amanhã. Do lado de Portugal, a preocupação é como furar a defesa uruguaia, que ainda não sofreu gols neste Mundial.
O técnico Fernando Santos afirmou que está estudando os adversários de amanhã e garantiu que mesmo as grandes fortalezas possuem fraquezas que podem ser exploradas. E uma das novidades dessa Copa do Mundo estava fora de campo, o VAR, ou árbitro assistente de vídeo. Hoje, o italiano Pierluigi Collina, chefe de arbitragem da FIFA, apresentou um balanço sobre o uso do olho eletrônico na fase de grupos. Segundo o ex-árbitro, o uso do recurso teve um percentual de acerto de 99,3%. O VAR foi utilizado 335 vezes em 48 partidas. Em 14 situações, a decisão da arbitragem foi mudada após a consulta do vídeo. Em outras 3, a posição inicial foi mantida. Dos 24 pênaltis da Copa até aqui, 7 foram marcados graças ao recurso tecnológico. Outros, como este para o Brasil, foram anulados. Além disso, a paralisação média para a consulta ao vídeo foi de 38 segundos. De acordo com Collina, a FIFA recebeu apenas uma carta de protesto oficial e foi da CBF, reclamando de uma suposta falta de Zuber em Miranda no gol de empate da Suíça contra a seleção. Por maioria, o Supremo Tribunal Federal rejeitou a volta da obrigação do trabalhador pagar contribuição sindical. Os ministros mantiveram o texto da reforma trabalhista aprovada no ano passado na gestão Temer, que já previa que a contribuição sindical fosse facultativa. Os questionamentos ao Supremo foram apresentados por entidades sindicais. O relator era o ministro Edson Fachin. Ele votou para derrubar a medida e tornar o imposto obrigatório. Sem pluralismo sindical, a facultatividade da contribuição destinada ao custeio dessas entidades pode se tornar um instrumento que obsta o direito à sindicalização que inequivocamente foi reconhecido pela Constituição. No entanto, por 6-3, os ministros rejeitaram as ações que questionavam a contribuição. Ao todo, o plenário do Supremo julgou 19 ações que questionavam este trecho da reforma trabalhista. As entidades sindicais alegavam forte queda em suas receitas, comprometendo a negociação de acordos coletivos e serviços de assistência aos trabalhadores. Os ministros consideraram que a nova norma não desrespeita a Constituição. Portanto, fica mantida a regra de que todo trabalhador do país poderá optar se quer contribuir com algum sindicato. Desta maneira, os empregados não têm mais o desconto na folha de pagamento de um dia de trabalho ao ano. Não se pode admitir que a contribuição sindical seja imposta a todos os integrantes das categorias econômicas e profissionais e, ao mesmo tempo, que a Carta Magna determine que ninguém é obrigado a se filiar ou se manter filiado a uma entidade sindical. A decisão do Supremo servirá de baliza para processos semelhantes que tramitam em instâncias inferiores da Justiça. O sistema é bom para os sindicalistas, não é bom para os trabalhadores. O índice de desemprego no país ficou em 12,7% em média no trimestre encerrado em maio. Segundo o IBGE, são 13.200.000 pessoas desempregadas. Já o número de empregados com carteira assinada chegou ao menor patamar da série histórica para o trimestre. Hoje são quase 33 milhões de pessoas formalizadas, recorde negativo. Bem, agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. No emprego, o Brasil continua ganhando de 1-0 e olha lá. O número de pessoas empregadas continua subindo, mas mais devagar do que no final do ano passado. A recuperação, que era lenta, se arrasta. O país ainda precisa recuperar 1,5 milhão de empregos que perdeu na crise, fora os que deixou de criar. Ainda mais triste, o país continua perdendo empregos com carteira assinada, os que dão mais segurança, benefícios e, em geral, pagam salários melhores. As pessoas, na verdade, estão se virando mais, fazendo bico, trabalhando por conta própria, abrindo um pequeno negócio. Por isso, o emprego cresce um pouquinho, mas as empresas não estão contratando. No fim das contas, ou tem capacidade ociosa ou não tem confiança de que a economia vai deslanchar. É verdade que a crise do trabalho não é igual em todas as regiões. No Nordeste, a recuperação é a mais lenta de todas. Ainda está no vermelho. Em São Paulo, a situação é um pouco melhor. No Centro-Oeste, dos estados que dependem mais da agropecuária, é bem melhor.
Feitas as contas certas, a taxa de desemprego continua na mesma desde setembro do ano passado, na média nacional. Taxa de desemprego alta é péssima notícia para os salários. Quando tem gente sobrando, muito mais gente querendo trabalhar do que emprego, os salários não crescem na média. Desde o final do ano passado, Bidu, os salários passaram a crescer mais devagar, na média. Vai melhorar? Neste ano, difícil. Ainda pode ter o efeito de dólar e juros mais altos, além do impacto do paradão caminhoneiro. O ano se arrasta para ser medíocre. Boa noite. Este mês, a Igreja Imaculado Coração de Maria e o Colégio Claretiano, em Santa Cecília, no centro de São Paulo, foram declarados patrimônios culturais. As construções são do fim do século XIX. Lúcia sempre tem uma emoção especial ao entrar aqui. Sim, o lugar é lindo, mas o coração bate forte pelas lembranças. Casei aqui, tive meus filhos e eles foram batizados aqui. Muitos moradores da região de Santa Cecília, no centro de São Paulo, têm grande afeto pela Igreja Imaculado Coração de Maria. Eu sinto como se estivesse em casa, estivesse na casa do Pai. É maravilhosa essa casa e é a casa da mãe também, que é Imaculado Coração de Maria. Aberta ao público em 1899, o espaço religioso é vizinho ao Colégio Claretiano, dos missionários da igreja. Os dois prédios da Rua Jaguaribe acabam de virar patrimônio cultural de São Paulo. O processo de tombamento durou 30 anos. O pedido inicial foi dos responsáveis pela escola, mas os moradores apoiaram a iniciativa e fizeram até abaixo-assinado. Vitrais, pinturas e até mesmo as cores da igreja só vão poder mudar com a autorização do CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Essa é uma maneira de preservar as características da igreja que estão aqui há quase 120 anos e que contam parte da história de São Paulo. Isso é muito positivo e nos dá uma responsabilidade muito grande, porque nós precisamos agora, mais do que nunca, conservar desse patrimônio que é da própria cidade. O mês de junho termina amanhã e o grande destaque, claro, é o inverno com temperaturas muito altas. Agora, inclusive, aqui na região da Avenida Paulista faz 17 graus. Pois é, aqui na capital parece que o fim de semana vai continuar quente. Vamos ver os detalhes com Tássia Sena. A massa de ar seco que está estacionada sobre o estado de São Paulo dificulta a formação de nuvens de chuva. Daí, todo esse ar muito seco prejudica principalmente a saúde das pessoas com problemas respiratórios. Aqui na capital, o sábado e o domingo permanecem ensolarados. Mínimas entre 14 e 15 e máximas variando entre 26 e 25. Na segunda, a semana começa um pouco mais quente, com máxima de 27. E a dica é aproveitar o céu com poucas nuvens nas próximas noites para observar a lua cheia, que promete ficar bem bonita. E domingo, às 11 da noite, o programa Hora do Voto recebe o empresário Flávio Rocha, pré-candidato à presidência da República pelo PRB. O programa é ancorado por Maria Lídia Flandoli, com participação do comentarista de política, Bob Fernandes. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você e um ótimo fim de semana. Até segunda, Luciana. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora o programa Todo Seu. Até segunda. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com Flávio Rocha, pré-candidato à presidência da República pelo PRB. Assista agora, Todo Seu.